Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao evento sobre o Microsoft Teams. Agradeço a presença de todos aí e vamos fazer um evento bem legal para tirar dúvidas, para entender como funciona o Microsoft Teams. Eu não vou conseguir me aprofundar em muitos aspectos, mas eu vou fazer uma passagem geral pelo Teams, e principalmente como que o básico para a gente poder montar uma aula remota, né? Montar uma aula online aí com Teams, ou gravar uma aula que seja síncrona ou assíncrona, né? E mostrar alguns recursos que a gente pode utilizar para colocar tarefas para os alunos fazerem, para subir material de referência, para mandar atividades para os alunos. Então, creio que vocês vão sair daqui hoje com um horizonte bem ampliado aí de possibilidades para estabelecer um processo de ensino e aprendizagem remoto, né? Então, gostaria de começar aqui me apresentando. Eu sou o Fernando Puertas, eu sou professor da Microsoft. Então, basicamente, eu faço essa ponte pedagógica, né, entre os serviços Microsoft e a ponta, pensando na sala de aula, pensando na aplicação dos serviços mesmo. Então, deixa aí meu contato também, caso vocês tenham alguma dúvida depois, vocês forem estudar o programa e tiverem alguma dúvida, alguma questão relacionada ao Teams ou alguma coisa do Office, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Esse é meu e-mail, fiquem à vontade para conversar. Então, o nosso tema de hoje é como ter sua sala de aula remota, né? Utilizando aí o Microsoft Teams para educação. Então, está falando pelo Teams, sobre o Teams, né? E depois eu vou mostrar um pouquinho do Office, como faz para vocês terem acesso a tudo isso aqui que eu vou falar, né? Como a escola de vocês faz para ter acesso a tudo isso. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que tudo isso que eu vou mostrar aqui, todas essas ferramentas, elas são gratuitas para instituições de ensino, né? Então, são gratuitas para instituições de educação e vocês podem ter acesso de uma maneira muito fácil. Eu vou falar primeiro o que é o Teams, depois eu mostro como vocês podem ter acesso a isso, e aí a gente vai para uma demonstração, vai mergulhar no Teams diretamente aí, e entender como que ele funciona um pouquinho, beleza? Só para passar uma agenda de como vai ser esse evento. Então, o Teams, ele basicamente ele é um hub para trabalho de equipe, né? Ele concentra todas essas funcionalidades nele. Então, ele é um espaço para chat, bate-papo, né? Para você compartilhar arquivos e editar arquivos, para você fazer anotações via caderno virtual, OneNote, ou anotações via Word, ou qualquer outro aplicativo de Excel, PowerPoint, né? Um espaço para reuniões, assim como essa que a gente está fazendo, que é um evento ao vivo, mas existem reuniões, possibilidades de fazer reuniões menores, o espaço para você designar tarefas para os seus alunos ou para pessoas e colegas de trabalho, um espaço para você compartilhar, ver vídeos, e um espaço até para você embarcar aplicativos terceiros que não sejam Microsoft. Por exemplo, eu trabalho com um gestor de projeto que não é o Microsoft Planner, eu uso Trello. Existe lá o aplicativo do Trello para a gente trabalhar dentro do Microsoft Teams, beleza? Basicamente, isso aqui é o universo do Microsoft Teams, é o que a gente tem acesso com o Teams. O Teams é gratuito e ele está disponível para desktop, para tablet, para browser, para vários browsers, para Windows 7 ou superior, para OS X, né, para o Mac, para telefone também, o aplicativo de telefone é incrível, tem um visual muito simples, é muito fluido, então está disponível tanto para iPhone quanto para Android. Então ele é um hub que mantém todas as pessoas de uma mesma organização conectados, né? Então ele propicia espaço para ensino e aprendizagem, propicia um espaço para o desenvolvimento profissional, ele gera uma cultura de colaboração, mantendo todos conectados, né? Existe a possibilidade de várias pessoas trabalharem no mesmo documento, então edição simultânea, existe espaço para pesquisa, para organizar um projeto, organizar uma pesquisa,
e também é uma ótima ferramenta para coordenação, seja ela administrativa ou pedagógica. E ele mantém todos conectados com vários serviços ao nosso alcance, né? Com várias ferramentas ao nosso alcance. Então, dentro do Teams, eu posso trabalhar o Word, Excel, PowerPoint, posso abrir meu Outlook dentro dele, trabalhar com OneNote, caderno virtual, né? Tudo isso é gerenciado e compartilhado via SharePoint, né? Que é a nuvem de arquivos aí da Microsoft. Existe também, depois eu vou falar um pouquinho, existe também o OneDrive, que é a nossa nuvem individual, que a gente pode armazenar os nossos arquivos. A gente pode trabalhar aí com inteligência de dados, com Power BI, pode gravar vídeos e subir via Microsoft Stream, utilizar o Microsoft Planner dentro, utilizar os forms, é possível fazer provas aqui dentro. Existem várias possibilidades para utilizar o forms voltado para a educação. Aqui, aspectos e ferramentas voltadas do Teams para a educação, então o OneNote para a sala de aula, desenganamento de tarefas, utilizar o Flipgrid, que é um aplicativo terceiro que muita gente tem utilizado, e outros aplicativos também. Se a sua escola trabalha com algum LMS, geralmente os mais utilizados são Moodle, Canvas ou Blackboard. É possível você embarcar, integrar esses LMS junto ao Teams. A gente já tem 2 tutoriais para integrar LMS ao Teams, que basicamente são tutoriais do Moodle e do Canvas. Então são tutoriais bem fáceis e bem tranquilos de ser realizado, caso a sua escola já utilize um LMS. E é possível também fazer chamadas, conversar e principalmente construir equipes, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Na demonstração a gente vai construir uma sala de aula, que é uma equipe dentro do Teams, né? E por que o Teams, né? Além de tudo isso, o Teams é o aplicativo que mais cresce na história da Microsoft, né? São aí mais de 500 mil empresas usando o Teams, já tem suporte a 53 idiomas, e existem 44 milhões de usuários ativos mais ou menos por dia. Então é um aplicativo que vem sendo muito utilizado justamente por toda essa facilidade e por trazer e conectar várias ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia em um lugar só, né? E para a sala de aula é uma ferramenta incrível também. Pelo fato de eu conseguir compartilhar arquivos, trabalhar de maneira colaborativa, pelo fato de eu me aproximar da linguagem do aluno, né? Da gente realmente entrar numa educação digital, né? Então, nada mais fluido e orgânico do que chegar num aluno por meio da linguagem digital, que é algo que eles estão imersos hoje, né? Então, deixar do aluno ser um mero consumidor de tecnologia e aprender a trabalhar colaborativamente com a tecnologia, né? Então, por isso que o Teams é um aplicativo que tem muito a ajudar, principalmente nesse cenário que a gente tem vivido, de que provavelmente aí nos próximos dias, meses até, a gente possa vir a ter aulas remotas, atividades remotas, e o Teams é uma ótima ferramenta para isso. Principalmente porque o professor ele não precisa mudar o planejamento dele para um sistema EAD. Ele pode manter o planejamento de sala de aula dele, porque ele consegue montar uma aula dentro do Teams que consiga atingir da mesma maneira que ele estivesse numa sala de aula presencial. Então a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui hoje, tá bom? Basicamente eu tinha esses slides para falar do Microsoft Teams e agora eu vou entrar no aplicativo mesmo, beleza? Antes de eu entrar no aplicativo, mostrar para vocês uma coisinha. Caso a escola de vocês queira ter acesso ao serviço A1, ou seja, que é tudo gratuito, né? O Office 365 o Office 365 com Word, Excel, PowerPoint, com o Microsoft Teams incluso, basta você vir aqui aka.ms/comece agora. E aí eu dou um Enter aqui e eu vou ter os planos do Office, né? O Office 365 A3 e o A5.
Mas eu tenho o Office 365 A1, que é gratuito. Então tem os aplicativos do Office 365, os vários serviços que o Office 365 oferece, e ele é gratuito para toda instituição de educação reconhecida pelo MEC. Então, se vocês têm um e-mail institucional lá, é só colocar aqui, comece gratuitamente, estudantes e professores inscrevam-se. Então, é uma ótima ferramenta aí para vocês, até depois desse cenário que a gente está vivendo, utilizar dentro de sala de aula mesmo. Então é um aplicativo incrível e eu vou mostrar ele um pouquinho, vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Lembrando então, gente, é totalmente gratuito todos esses serviços que eu mostrei aqui, beleza? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Então, o Teams que eu estou utilizando aqui, só um minutinho, que eu vou ter que sair dessa conta. O Teams que eu estou utilizando aqui é o Teams via web, ou seja, ele é o Teams dentro do navegador. Então, você pode usar o Teams dentro do navegador e você pode utilizar o Teams como um aplicativo instalável no seu computador. Como aplicativo, ele vai ter algumas outras funcionalidades, principalmente de câmera, de reuniões, mas você não perde muito utilizando via web também. Então fica a sua escolha. É muito legal ter o aplicativo no computador, que te dá uma facilidade de não precisar abrir navegador. Eu estou usando aqui via navegador, porque eu estou no meu Teams fazendo essa reunião, fazendo esse evento com vocês, e aí eu vou fazer a demonstração no Teams via navegador, beleza? Essa conta que eu estou utilizando aqui é uma conta de demonstração, onde eu posso ter a possibilidade de criar a sala de aula, de criar tudo, e eu consigo fazer os testes e as demonstrações para vocês aqui, beleza? Então eu estou numa conta de demonstração de professor e uma conta como aluno, para vocês terem a visualização dos dois aí. Bom, vamos começar. Quando você abre o Teams, essa é a cara geral dele. Ele vai mostrar as equipes ou salas de aulas que vocês têm acesso. Caso vocês não tenham acesso a nenhuma equipe ou sala de aula, ele vai aparecer essa tela aqui. Então, Create Team ou Join a Team with a Code. Bom, está em inglês, não tem problema. Posso mudar a linguagem. Se eu venho aqui em General, inclusive tem a opção de fundo escuro para quem gosta, ou alto contraste, existem essas opções. Posso mudar a opção aqui para Português Brasil, que existe o suporte para a nossa língua. Então, eu coloco Português Brasil, dou um Save em Restart. Ele vai recomeçar o Teams totalmente em Português Brasil. Então, ele voltou para a tela que eu estava, totalmente em Português Brasil. Beleza? Então, provavelmente, vocês que nunca abriram o Teams, vão abrir a primeira vez, ele vai iniciar nessa tela, criar uma equipe ou ingressar nela. Caso você já tenha alguma equipe, já utilizaram o Teams alguma vez, ele vai começar nessa tela aqui das equipes, certo? Antes de entrar nas equipes ou entrar em criar uma sala de aula em si, eu vou dar uma passada por outras funcionalidades do Teams, antes da gente mergulhar dentro da equipe. Primeiro, o Teams aqui, ele tem um setor aqui de notificação, como se fosse uma rede social. Como ele tem vários serviços e várias ferramentas que são utilizadas dentro dele, toda e qualquer ferramenta que uma outra pessoa utilize, ou que poste alguma coisa num grupo, ou que crie um canal dentro de um grupo, você vai receber aqui no seu feed. Então, é como se fosse um feed de uma rede social. Então, eu tenho aqui meu setor de atividades, de notificação, que é essa campainha aqui do lado esquerdo superior. Então, tudo que acontece aqui, eu recebo aqui no meu feed, recebo aqui de notificação. Beleza? Então, aqui, basicamente, está concentrado tudo que vai acontecendo dentro do meu Teams. Eu tenho a opção de chat. Então, eu consigo conversar diretamente com qualquer pessoa da minha organização. Então, se você entra com o seu e-mail institucional, outras pessoas também entram com o mesmo e-mail institucional, sinaliza que vocês fazem parte da mesma organização. Então, as pessoas que fazem parte da mesma organização, eu consigo encontrar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui José Lucas.
José Lucas também é uma conta fictícia que a gente usa para demonstração, mas, por exemplo, eu vou iniciar uma conversa com o José Lucas. Então, eu vou falar, olá, José. Bem, então, iniciei uma conversa com ele, certo? Aqui a conta que está logada é a conta do José Lucas. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui, no caso, ele recebeu o chat dele. Bom, entrou entre a conta, depois eu volto aqui. Mas basicamente a pessoa recebeu a mensagem lá, que eu coloquei. Olá, José, tudo bem? A pessoa recebeu. É possível curtir essa mensagem, colocar alguma reação, e aí você responde. É como um chat normal, como qualquer comunicador que a gente utiliza. Beleza? Dentro do chat, eu tenho várias possibilidades também. Então, por exemplo, dentro de uma conversa, eu consigo formatar um texto. Então, por exemplo, vou colocar aqui, atenção. Eu consigo abrir nesse botãozinho A aqui de caixa de texto, eu consigo formatar ele com várias opções de formatação. Negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, consigo colocar um realce de texto, um marcador de texto, né? Consigo também mudar a cor da fonte, mudar a cor do meu texto. Então, eu consigo, das várias opções que eu tenho de editores de texto, por exemplo, do Word, eu tenho aqui dentro do Teams, no chat. Então, eu consigo até mudar o estilo de parágrafo, colocar se eu quero tópico, se eu não quero tópico, fazer uma citação, e várias outras opções de desfazer digitação, repetir. Posso inserir uma tabela, um trecho de um código, por exemplo, se eu trabalho com programação. Então, existem várias opções dentro da formatação. Uma coisa que é bem legal, eu posso indicar se essa mensagem que eu estou mandando, qual a prioridade dela. Se ela é uma mensagem padrão, que eu não tenho muita urgência, se ela é uma mensagem importante, essa mensagem marcada como importante, ela vai notificar o meu destinatário. Então, no meu destinatário vai aparecer lá que é importante, ele vai receber essa mensagem no feed dele como uma mensagem de importante. E se eu coloco como urgente, o meu destinatário vai ser notificado a cada 2 minutos por 20 minutos. Então, se eu tenho algo urgente para falar, a pessoa precisa saber aquilo, algo de extrema urgência, então eu coloco como urgente. Então já muda aqui o visual, a estética da caixa, né? Eu coloco enviar, vai aparecer esse sinalzinho aqui. E aí o destinatário que eu estou mandando, ele vai ser notificado a cada 2 minutos por 20 minutos. Consigo também aqui anexar arquivos. Então, por exemplo, eu posso anexar do meu OneDrive e do meu computador. Então, eu vou carregar um arquivo do meu computador aqui, por exemplo. Eu vou carregar, por exemplo, essa apresentação, esse PowerPoint aqui. Então, eu posso colocar um arquivo que eu tenho no meu computador para carregar, para anexar e mandar para uma pessoa. Posso colocar um emoji para expressar alguma coisa que eu queira, uma emoção que eu queira expressar, algo do tipo. Posso colocar um GIF. Então, as opções de GIFs também, elas não são opções ofensivas ou opções maiores para 18, não existe esse tipo de GIF aqui. É possível também controlar se eu quero GIF ou não. Então, se eu permito que o meu aluno possa ter acesso a GIF durante as mensagens ou não, é possível controlar. Então, aproveitando o período aí, vamos lavar nossas mãos. E eu consigo também colocar figurinhas. Então, existem várias opções de comunicação que a gente já tem nos comunicadores que a gente usa no dia a dia. Então, todas essas opções também existem aqui dentro. E eu posso mandar essa mensagem. Então, ó, você compartilhou a apresentação. Beleza, meu destinatário recebeu. Outra opção que eu tenho aqui, por exemplo, no chat, eu posso marcar uma reunião com esse destinatário.
Então, por exemplo, estou conversando aqui com o José Lucas, eu coloco para agendar uma reunião com ele já vai diretamente como convidado. E aqui eu coloco o dia da reunião, coloco a hora que vai começar, enfim. E aí eu marco essa reunião, ela vai direto no meu calendário. E eu vou mostrar o calendário um pouquinho mais para frente para vocês. Beleza? Então vamos colocar uma data aqui, vamos colocar que eu vou ter uma reunião com o José Lucas hoje às 16 e essa reunião vai até às 17. Posso pensar que o José Lucas é um aluno meu, então eu vou fazer uma reunião com ele de revisão de material. Porque ele falou para mim que está em dúvida, que está com alguns problemas para realizar o trabalho a tarefa que eu coloquei para ele aqui no Teams. Então ele sinalizou essa dúvida para mim, só ele sinalizou essa dúvida, posso puxar uma reunião com ele. Estou marcando, ó, José, posso das 16 horas até as 17, hoje final de tarde, coloca em enviar, vai aparecer no meu calendário e ele vai receber um convite lá no calendário dele, tá bom? Depois eu vou logar aqui na conta dele de novo, para vocês terem uma noção de como é que foi essa interação. Bom, voltando aqui, eu tenho então, agendei a reunião, posso fazer, por exemplo, se eu tenho algum vídeo que eu subi na Microsoft Stream, e eu já vou mostrar para vocês depois essa ferramenta aqui, posso colar o link do Microsoft Stream aqui, ou não, eu uso o YouTube. Maravilha. Posso, por exemplo, aqui subir um vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo desse educador aqui. Então, ó, dá uma olhada nesse vídeo, é bem legal. Posso colocar uma mensagem falando desse vídeo. Olha essa entrevista. E mando para a pessoa. Então, ela vai receber o vídeo, vou clicar aqui e vai abrir no YouTube. Beleza? Outras opções que eu tenho por exemplo, posso trabalhar com um Trello aqui dentro. Se eu divido um projeto com uma pessoa no Trello, posso clicar aqui e dividir o projeto com ela aqui e trabalhar aqui no chat. Posso compartilhar um Forms, né? Se eu tenho um Forms, aí tem um questionário, ou desenvolver uma prova dentro do Forms, uma prova de recuperação. Posso mandar para o meu aluno aqui, por exemplo. GitHub, existe a possibilidade de compartilhar códigos do GitHub, para quem trabalha com programação aí, e na educação, é um aplicativo super legal, uma rede social super bacana. Eu não uso o OneNote, eu uso o Evernote. Tem um Evernote aqui também para trabalhar com ele. E mais várias opções de aplicativos que eu vou explorar mais para frente. Mas essa é só para ter uma ideia geral do chat, beleza? Então vamos lá. Passando pelo chat, a gente chega então nas equipes, né? E o que são essas equipes? As equipes são, basicamente, você cria uma equipe pensando nas pessoas que fazem parte da equipe, do assunto que você está criando aquela equipe. É basicamente o que é muito legal no Teams, né? De você criar equipes de trabalho, equipes que fazem parte, por exemplo, do mesmo departamento, do mesmo setor. Isso pensando no Microsoft Teams corporativo. Aqui a gente está tratando do Microsoft Teams para a educação. Então, quando eu coloco para criar uma equipe, eu vou ter 4 opções de equipe, todas elas pensadas numa comunidade escolar. Então, eu vou ter equipe voltada para ser uma classe, uma sala de aula mesmo. Então, quando eu criar essa equipe aqui, eu consigo diferenciar quem é professor, quem é aluno. Quem é professor consegue fazer curadoria de arquivos, consegue criar bloco de notas, consegue adicionar alunos ou excluir alunos, caso o aluno não faça mais parte da turma. Então, aqui dentro dessa equipe, eu consigo simular uma sala de aula virtual mesmo, onde o professor consegue fazer a gestão, curadoria de tudo que está acontecendo ali dentro, consegue atribuir tarefas para essa classe, para essa sala de aula, consegue fazer, inclusive, a aula remota aqui dentro. E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. As outras opções, eu tenho comunidade de aprendizagem profissional, onde pode ser equipes de professores, por exemplo. Posso criar uma equipe voltada para a participação de professores, onde todos conseguem editar e subir conteúdo e trocar conteúdo entre si. Então, essa é uma equipe bem interessante, pensando no desenvolvimento
profissional. Por exemplo, são nesse período de aulas remotas, 3, 4 professores vão trabalhar no mesmo projeto, mandando para os alunos. Os professores podem criar uma equipe aqui para eles trocarem material e se comunicarem via essa equipe. Existe a opção de equipe, que é a opção, mais ou menos a opção padrão do Microsoft Teams corporativo, né? Dentro da equipe, essa equipe é voltada para administração e desenvolvimento escolar, ou seja, a parte de escritório, a parte administrativa da escola. E aqui é uma equipe onde o membro tem, o proprietário tem controle da equipe, né? Pode adicionar membros, posso fazer equipes abertas, equipes privadas. Então, pensando aí nos setores que fazem a escola funcionar, né? Que não estão tão na ponta, estão mais no trabalho de back-office, mas que fazem a escola funcionar também. E tem aqui uma outra opção que é o outro. O outro, ele pode ser uma equipe voltada para, por exemplo, uma autogestão dos alunos, ou uma equipe voltada para um grupo de estudos, em que eu também tenho um professor. Mas aqui é um espaço mais livre, onde você pode fazer uma equipe que os alunos façam a autogestão dessa equipe, que seja, por exemplo, um grêmio estudantil, que sejam atividades extracurriculares. Então, os alunos podem ter acesso a essa equipe e criar equipes que são do interesse, que podem surgir do interesse deles mesmo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma equipe que seja a classe, para a gente simular, então, como fazer uma sala de aula virtual, como que eu posso criar uma sala de aula remota, né? Já que o cenário apresenta essas condições para a gente, então vamos focar na classe, né? Então, quando eu coloco para criar uma equipe, quando eu coloco para criar uma classe, ele já vai me pedir o nome da classe. Então, eu posso colocar qualquer nome, eu vou colocar aqui teste, tá? Então, tenho aqui a minha classe teste, e eu posso colocar uma descrição para essa classe que vai aparecer para mim depois. Então, classe voltada para a troca de materiais referentes à ilustração do evento, de 20/3. Pô, legal, coloquei uma descrição para minha classe. Se eu, por exemplo, crio uma classe que é voltada para troca de material específico, eu posso colocar na descrição aqui. Dou um próximo. Então ele vai criar minha equipe. E aí vai aparecer a tela de eu inserir alunos. Para eu inserir alunos, então, por exemplo, eu tenho algumas contas aqui, vou inserir o José, que eu já estava conversando com ele. Vou inserir a Heloísa. Vou inserir a Helena. E vou inserir o Lucas. Beleza, inseri 4 alunos na minha classe. Mas também eu posso inserir professores, caso eu trabalhe caso nessa classe eu trabalhe com mais professores juntos, ou, por exemplo, eu estou criando essa classe como um ano. Essa minha classe vai ser o sexto, nono, o sexto ano B, por exemplo. E aí, meus canais vão ser minhas disciplinas. Então, eu insiro os professores de todas as disciplinas que trabalham com essa classe. Só um exemplo. Então, vou inserir algumas pessoas aqui, como, vou colocar aqui o Rafael, como professor também. Então, ele foi inserido lá também como professor. Dou fechar, minha equipe está criada. Então, essa é a cara geral de quando eu crio uma equipe, e no caso a equipe que eu criei é uma equipe de classe, de sala de aula. E aí eu tenho essa tela inicial aqui. Se vocês observarem, eu tenho esse canal aqui, o canal ele se localiza aqui no canto esquerdo. Eu tenho então um primeiro canal padrão, quando eu crio uma classe, que chama canal geral. Nesse canal geral, tudo que eu postar aqui, então, olá pessoal, a classe teste.
tudo que eu coloco aqui no geral, nos postagens, todo mundo que está dentro dessa equipe, que está dentro dessa classe vai receber. E aí, essas postagens, elas funcionam da mesma maneira que eu mostrei lá no chat. Então, eu tenho todas essas opções aqui de compartilhamento. Então, por exemplo, eu vou compartilhar um arquivo para todas as pessoas aqui, para o canal geral. Então, esse arquivo ele vai para todas as pessoas da classe. Então, eu vou compartilhar um arquivo do meu computador aqui. Deixa eu ver um outro arquivo. Por exemplo, esse sinopse aqui. Então, estou compartilhando um doc com todo mundo, que eu julgo ser importante. Então, segue leitura de apoio, por exemplo. Todo mundo aqui recebeu. Ah, mas está em postagens, pode ter um monte de conversa aqui, porque as pessoas podem interagir aqui, um monte de gente pode mandar mensagem. O que acontece? Todo o arquivo que eu posto, anexo aqui, ele aparece aqui na minha guia, aqui em cima, em arquivos. E olha que interessante. Nessa minha guia de arquivos, eu tenho concentrado aqui todos os arquivos que eu subir em postagem. Então, caso eu tenha postado um arquivo e aconteceu muita conversa, está difícil de achar, eu venho aqui em arquivos e eu consigo localizar. E aqui dentro eu consigo organizar meus arquivos. Então, eu posso criar uma pasta nova, por exemplo. Então, aqui eu posso falar que são arquivos... esse arquivo que eu mandei são voltados para a disciplina de ciências, por exemplo. Então, eu crio essa pasta e aí eu consigo mover esse meu arquivo para dentro da pasta de ciências. Então, eu coloco aqui, ó, ciências, e movo o meu arquivo. Quando eu coloco esse arquivo aqui, nessa pasta ciências, todo mundo consegue acessar esse arquivo e editar esse arquivo. Mas, se eu não quero que as pessoas editem o arquivo, se eu quero que as pessoas tenham leitura, porque é uma leitura de apoio, não precisa editar esse arquivo. Então, eu coloco nessa pasta material de aula. Dentro dessa pasta, os alunos só vão conseguir ter acesso de leitura a esse arquivo, eles não vão conseguir editar. Então, todos os arquivos que eu colocar aqui dentro de material de aula vão ser arquivos que eu só consigo fazer a leitura, não consigo fazer a edição. Beleza? O que mais que eu posso fazer aqui dentro de arquivos? Eu consigo, por exemplo, criar um novo arquivo. Então, eu posso criar aqui um documento de Word, um Excel, um PowerPoint, um OneNote, um Forms. Eu consigo criar todas essas opções de arquivo aqui dentro. E esse arquivo criado, ele pode ser editado simultaneamente por todo mundo que está nessa classe. Então, por exemplo, eu vou criar um doc de Word aqui. Vou criar aqui. Eu criei esse arquivo aqui. Pode ser, por exemplo, um arquivo que seja... Vamos lá, gente. A gente tem uma atividade para fazer. A gente vai fazer um texto, uma redação colaborativa. Então, todo mundo que está nessa equipe consegue acesso a esse arquivo e consegue trabalhar simultaneamente. Ah, mas, pô, pode ser que seja bagunçado, tal, não sei o quê. Pode ser que não. Eu tenho ferramentas para fazer a gestão disso. Então, eu consigo colocar comentários, eu consigo, inclusive, conversar com quem estiver presente dentro do arquivo. Então, um aluno lá abriu um arquivo no Teams dele, vai indicar que ele está presente aqui, e eu consigo iniciar uma conversa com ele. Eu consigo marcar alguém que está na equipe. Então, ó, José Lucas, você faz o terceiro parágrafo. E aí eu iniciei uma conversa. Então, iniciei uma conversa trabalhando simultaneamente aqui dentro do meu arquivo. E eu posso fechar esse chat, posso fechar essa conversa. E aí eu volto aqui para minha pasta de arquivos. Beleza? Basicamente, então, arquivos é isso. Eu posso criar arquivos novos aqui dentro. Posso carregar do meu OneDrive, do computador, uma pasta inteira ou arquivos. Posso sincronizar com alguma pasta, colocar algum link. E posso baixar as coisas que estão aqui. Beleza? Posso adicionar um armazenamento em nuvem.
posso abrir coisas no SharePoint, que é a nuvem de compartilhamento. Então, existem várias opções do que eu posso fazer aqui dentro de arquivos. Criar coisas novas ou subir coisas que eu já tenho comigo. Uma outra opção aqui da guia, que é muito interessante, e essa opção é algo muito bacana de ser explorado, é o bloco de anotações de classe do OneNote. Então, como funciona? Eu abri uma equipe nova, abri uma sala de aula, uma classe nova, e eu coloco, quero configurar um bloco de anotações, eu vou colocar um bloco de anotações em branco. Então, esse bloco de anotações, ele está dividido em vários setores, né? Em várias seções, né? A primeira seção é o espaço de colaboração. Então, nesse espaço de colaboração, o professor pode editar o conteúdo e o aluno também pode editar um conteúdo. Então, é um espaço que existe para uma troca livre e aberta entre o professor e aluno, ou entre os alunos mesmo. Existe também a seção de biblioteca de conteúdo, que é um espaço em que o professor pode editar o conteúdo e o aluno somente pode ver o conteúdo. Então, é uma curadoria que o professor faz de compartilhar conteúdos dentro do OneNote. Existe também a opção de bloco de anotações do aluno. Então, o professor pode editar o conteúdo e o aluno também pode editar o seu próprio conteúdo, só que o aluno não poderá ver bloco de anotações dos outros alunos, das outras pessoas envolvidas. Então, quando eu coloco para criar esse OneNote, esse bloco de anotações da minha classe, cada aluno vai receber uma sessão particular, em que o professor consegue trabalhar junto com o aluno, e é algo particular no sentido de que os outros alunos não vão ter acesso ao meu bloco de anotações, por exemplo. Eu coloco aqui um avançar, e aqui eu consigo editar, ele vai mostrar ali, é uma prévia do que vai aparecer no OneNote para mim. Então, eu vou ter uma seção com o nome de um aluno, e aí eu vou ter sessões aqui, vou ter o bloco de anotações, né, com o nome do aluno, e eu vou ter várias sessões aqui. Então, por exemplo, ele pode ter uma sessão que ele vai concentrar os materiais do curso, ele pode ter uma sessão que ele vai fazer anotações de classe, ele pode ter uma sessão voltada para a lição de casa, ou no caso aqui, atividades remotas. Então, todas as atividades que eu estou passando remotamente para os alunos vão ser concentradas aqui. Pode ter uma sessão de testes. Posso ter uma sessão aqui, por exemplo, de rascunho. Caso eu queira rascunhar algumas coisas que eu estou pensando, ou referente às outras atividades. É um espaço particular do aluno, tá? Então, eu posso editar essas sessões, posso adicionar sessões. E aí eu coloco em criar. Ele leva um tempinho para criar, porque ele vai preparar o bloco de todos os alunos. Enquanto ele cria aqui, eu vou passar para as outras opções que a gente tem nas guias. Então, o que mais que a gente tem nas guias? A gente tem aqui, pode vir aqui em tarefas. Então, tarefas é um recurso muito legal que a gente tem dentro do Teams para a educação, e somente dentro do Teams para a educação. O que são tarefas? Eu posso designar tarefas ou trabalho, então pode ser uma tarefa, um questionário. Por exemplo, eu posso fazer um questionário via Forms, que ele pode ser uma prova virtual. Dentro desse questionário eu consigo colocar imagem, GIF, vídeo, texto de apoio, eu consigo colocar várias coisas. Como ele leva um pouquinho mais de tempo, esse Forms, eu não vou fazer ele aqui agora, mas eu vou criar uma tarefa. Mas existem, dentro de materiais Microsoft, existem vários tutoriais de como utilizar o Forms para educação, que a gente pode compartilhar com vocês depois também. É uma ferramenta super bacana. Eu vou criar aqui uma tarefa, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco para criar uma nova tarefa para essa classe, eu posso digitar o título dessa tarefa. Então, por exemplo, vai ser uma tarefa que eu coloco o título dela. Então, eu vou colocar aqui história não, vou colocar aqui que vai ser sobre a biologia do vírus. Então, para os alunos entenderem melhor o cenário que está acontecendo, eu dou um trabalho contextualizado nesse sentido. Posso adicionar categorias para essa tarefa. Então, sei lá, posso colocar aqui ciências. Então, é uma categoria que eu adicionei. Posso inserir instruções, posso escrever aqui, ou se eu tenho já um trabalho escrito no Word, eu posso vir aqui e adicionar recursos.
e subir um arquivo que vai embasar esse meu trabalho. Então, vamos supor que seja esse arquivo aqui, dou um anexar. Então, o legal de subir esse arquivo aqui, de subir essa cópia, por exemplo, um doc que eu já tenho escrito, é que quando eu coloco uma tarefa, ele já vai criar uma cópia para cada aluno. Então, os alunos podem, esse ponto doc que está vindo aqui, os alunos podem editar a própria cópia deles. Inclusive, se, por exemplo, meus alunos não estão acostumados a utilizar, eu posso colocar um template de trabalho em que os alunos vão preencher e vão me devolver essa atividade. Por exemplo, eu posso adicionar uma lista de critérios de avaliação. Então, se eu já tenho uma lista de critérios, eu posso fazer um upload de uma lista que eu já tenho, posso criar uma aqui, eu posso criar uma nova lista de critérios de avaliação. Então, por exemplo, vamos criar uma nova. O que eu vou avaliar nesse trabalho? Um dos critérios de avaliação vai ser o contexto da pesquisa. Então, o quão atual e com científicos a pesquisa se apresenta. E aí eu posso criar critérios, posso criar rubricas para isso. Então, por exemplo, um critério que vai ser fonte de dados. É excelente se a fonte for um artigo científico, por exemplo. Se for um artigo científico, por exemplo. É bom se a fonte for de uma mídia digital verificada, né? Então, se eu comprovo que é uma mídia digital verificada, mas eu não tenho acesso à fonte mesmo, de onde que extraíram aquela informação. Posso colocar outro critério para razoável, posso criar um critério para ruim. É uma fonte não verificada, peguei essa informação de outro lugar. E anexo isso ao meu trabalho. Então, desde o começo da tarefa, os alunos eles vão ter acesso aos critérios que eles vão ser avaliados. E isso é muito importante quando passa uma tarefa remota. Importante deixar claro para todos os alunos, né, como que eles vão ser avaliados por essa tarefa. E aí eu posso colocar aqui a data de conclusão, vocês podem me entregar essa tarefa aqui até terça-feira da semana que vem, até às 23h59, antes de virar dia 25. Então, como eu estou trabalhando remotamente, cada um tem seu horário, é complicado, é um processo de adaptação. Beleza, coloca até as 23h59, ele pode, coloca atribuir. Então, o que eu fiz? Eu atribuí uma tarefa dentro dessa classe. E os alunos que estão nessa classe, eles vão receber a notificação dessa tarefa. Beleza? Bom, tarefa basicamente é isso. Eu tenho aqui também uma coisa muito interessante. Quando eu atribuo uma tarefa, atribuo uma atividade, ele coloca para mim... O que ele coloca para mim? Ele coloca que ele já assume que os alunos receberam essa tarefa, eles vão me devolver. Então, eu posso, por exemplo, quando o aluno me submeter, me devolver essa tarefa, eu consigo abrir o trabalho dele aqui. Eu consigo abrir o trabalho dele, dar um retorno e devolver o trabalho para ele. E aí as notas que eu atribuí quando eu receber o trabalho do aluno, elas vão aparecer aqui como um diário de classe. E o mais legal disso é que eu consigo exportar tudo que tiver aqui nesse diário de classe para um Excel. Então, caso eu tenha que submeter a nota num sistema da escola, eu já consigo exportar tudo isso aqui como Excel. E aí, dentro do Excel, eu consigo formatar da maneira que eu achar mais agradável e da maneira, na verdade, que mais facilitar para que eu possa, por exemplo, subir no sistema da escola ou para que eu possa colocar no LMS que eu já uso. Então, eu consigo exportar esses dados aqui como uma planilha de Excel. Então, quando, por exemplo, suponhamos que eu recebi essa tarefa dos alunos, quando eu atribuir a nota, as notas vão aparecer por aqui.
E aí as notas vão ser pautadas nos critérios de avaliação que eu coloquei. Beleza? Então, antes de eu passar para a personalização da guia, deixa eu voltar aqui no bloco de anotações e ver se ele já foi criado. Então, provavelmente ele já foi criado, está carregando aí um pouquinho. Beleza. Então, o bloco de anotações da nossa classe ele foi criado. E olha que legal aqui. Então, todo mundo que está como aluno, no caso aqui eu tinha adicionado o Rafael como professor, mas esse aqui é um e-mail externo, ele entrou como convidado, ele acabou entrando como aluno. Então é importante também ter atenção a essas coisas, tá? O e-mail externo, ele vai entrar como um convidado, então ele não consegue entrar como um professor. O professor, então, ele tem que estar com o e-mail institucional, fazer parte da instituição. Então, todos os meus alunos indicados aqui na classe, eles ganharam um bloco de anotações. Então, essa aqui é a visão do professor. Então, eu consigo ter acesso ao bloco de anotações de todos os alunos. Então, as sessões que eu coloquei para eles aqui, anotações de classe, rascunho, eu consigo trabalhar de maneira simultânea com esses alunos. Por exemplo, o aluno está com uma dificuldade de alguma coisa aqui, e, pô, professor, tem como você entrar online para a gente trabalhar junto? Pô, a gente trabalha junto aqui. O legal do OneNote é, qualquer lugar que eu clico, é um lugar para escrever. É um bloco de é um caderno, né? É um caderno virtual, ele é muito legal. Então eu consigo inserir arquivos aqui, se eu vim aqui inserir, existe a possibilidade aqui de eu inserir arquivos, ó, posso subir um anexo aqui de algo voltado para um aluno, que vai ajudar algum aluno. Posso, por exemplo, subir uma imagem, né? Vamos brincar com alguma imagem aqui, por exemplo. Então ele vai abrir minha pesquisa lá no Bing. Ah, estou trabalhando, sei lá, esportes com os alunos. Aí vem aqui em beisebol. E é legal que ele vai me dar imagens referentes só ao Creative Commons. Então são imagens que eu posso usar sem problema de ter conflito de direito dos direitos autorais dessa imagem, né? E aí eu dou 2 cliques na imagem aqui, eu consigo subir, né, então, eu estou no caderno, estou na seção de rascunho. Então, por exemplo, vamos colocar um título para essa página dentro da seção, Trabalho Conjunto 20/3. Então, tá aí, né, dentro da seção rascunho, eu estou fazendo um trabalho conjunto com o meu aluno no dia de hoje, coloquei essa anotação aqui, nomeei. Então, o OneNote é incrível para organizar e sistematizar esse tipo de anotações, né? Então, dentro da seção eu tenho várias páginas, posso criar várias páginas, posso criar mais sessões dentro do meu bloco de anotações também. Isso para um aluno. E aí existe um espaço de colaboração, aqui todo mundo pode editar, aqui todo mundo pode trabalhar, e aí existe a minha biblioteca de conteúdo. Então, quando eu abro a biblioteca de conteúdo, por exemplo, existe aqui, ó, como que eu posso usar a biblioteca de conteúdo, tudo mais. Então, posso criar páginas. Aqui lembrando que só o professor consegue editar. Beleza? Consigo aí também, por exemplo, se eu estou trabalhando no rascunho com alguém, pô, eu não gosto muito do digital, eu gosto de escrever, existe a opção de desenho, né? Se você tem alguma canetinha que seja touchscreen, se sua tela for touchscreen, se eu estou trabalhando, por exemplo, num tablet, isso aqui é uma opção fantástica, né? Então, com uma caneta, agora eu estou com uma caneta aqui tocando minha tela, consigo desenhar, consigo... às vezes as pessoas têm mais facilidade com desenho, né? Eu consigo desenhar na tela do OneNote aí também tranquilamente. Então, tem a opção de apagar, tem tudo aqui. É um caderno virtual mesmo. Beleza? Então, essa é a função do bloco de anotações, é incrível você poder trabalhar com cada aluno, você ter o visual do que cada aluno está fazendo. Uma outra opção muito legal aqui também, que a gente tem, é possível a gente personalizar essa guia aqui em cima. Então, por exemplo, eu venho aqui no sinalzinho de mais, ele vai me mostrar todos os aplicativos que eu tenho que eu posso personalizar. Vamos supor que eu tenha um documento de Word que seja a ementa da aula. Então, eu subi a ementa lá nos arquivos, mas eu quero deixar fixado aqui na minha classe para todo mundo ter acesso.
Então, eu seleciono o documento do Word, que eu já coloquei no Teams aqui, e ele vai ficar na minha guia aqui em cima. E eu posso renomear essa guia. Então, eu posso colocar, por exemplo, como ementa, ementa da disciplina, não sei, ementa da matéria, qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês acham que seja importante para a classe ter acesso a todo momento, eu posso personalizar minha guia aqui em cima. Então, tá aqui. Né, aquele documento teste que eu criei, eu coloquei ele aqui. E olha que legal, o Word abre aqui dentro, né? Então, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, eu consigo trabalhar dentro do Teams sem precisar abrir mais nenhuma tela. Certo? Basicamente, é isso dentro da classe, dentro da sala de aula. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente... Vou falar um pouquinho de canal, e aí vou entrar para vocês como que a gente pode começar uma aula remota. Tá? Então, como eu falei lá, quando a gente abriu a classe, a gente tem um canal geral, né, que é de padrão quando a gente abre uma classe. Mas se, por exemplo, eu posso transformar essa classe, eu tenho duas opções para trabalhar aqui. Eu posso, por exemplo, editar para que essa classe seja uma classe voltada para matemática. Então, por exemplo, eu posso trabalhar sexto ano B, matemática. E aí, para cada disciplina do sexto ano B, eu crio... E é legal que ele já remete uma imagem ao tema, né? Então, eu digitei lá assunto, ele já viu que o assunto é matemática, ele colocou lá uma figurinha do tema, eu atualizo. E aí eu tenho duas maneiras de trabalhar aqui. Então, por exemplo, essa vai ser a classe de matemática do sexto ano B. E aí, por exemplo, eu posso adicionar canais separando em temas. Então, sei lá, equação do primeiro grau. Equação de primeiro grau, né? Gente, não sou professor de matemática, tá? Então, no caso aqui, como é uma classe voltada para o sexto ano B de matemática, eu posso deixar a privacidade da equipe acessível para todos. Então, eu crio aqui. Beleza, eu vou ter um canal chamado Equação de Primeiro Grau, né, vou ter um objeto de conhecimento aqui da disciplina matemática, né? Então, e aqui eu consigo colocar tudo que é referente à equação de primeiro grau. Então, caso eu queira deixar mais organizado por assuntos, eu posso criar uma sala com um tema, uma classe com um tema geral, então sexto ano B, matemática, e aqui eu posso separar meus objetos de conhecimento da matemática. Então, posso criar vários outros canais aqui com vários outros objetos de conhecimento referentes à matemática e posso subir materiais referentes a cada objeto de conhecimento. Esse é um jeito de fazer curadoria, esse é um jeito de organizar uma classe. Mas o que eu posso fazer também? Vou editar minha equipe aqui de novo. Né, vocês estão vendo que é a mesma classe que eu criei, eu estou editando de diversas formas. Então, eu posso criar só o sexto ano B. Então, aqui não vai ter um assunto, vai ser outros, não vai ser geral. Então, isso aqui vai ser o sexto ano B geral. Né? E aí, o sexto ano B, eu coloco aqui em atualizar. Então, ele mudou só para sexto ano B. E aí já não faz muito sentido eu manter os canais como, por exemplo, como objetos de conhecimento. Faz sentido, então, eu começar a separar por grandes áreas. Então, cada canal meu pode ser uma disciplina específica. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, criar um canal. Então, eu tenho o canal geral, né? Eu vou aqui criar um canal. Então, por exemplo, eu vou adicionar um canal ciências. Adicionei. Então, estou adicionando o canal aqui, abri meu canal Ciências. Então, eu posso concentrar aqui tudo que foi específico para ciências. Então, por exemplo, vou colocar a ementa de ciências do ano todo aqui na guia do canal. Então, essa guia é desse canal Ciências, onde os alunos vão ter acesso à ementa do ano de ciências.
E tudo que for relacionado às ciências eu subo no canal, anexo aqui, ou venho em arquivos e anexo aqui. O funcionamento é o mesmo, é obrigatoriamente o mesmo. Qual que vai ser a diferença? Por exemplo, eu não consigo atribuir, lembra lá que eu atribuí uma tarefa? Eu não consigo atribuir uma tarefa para o canal específico. Então, quando eu criar uma tarefa, vamos supor, a tarefa que eu criei lá foi de ciências, mas vamos supor que eu tenho um canal aqui de história. Então, adicionei esse canal. Então, se eu for atribuir uma tarefa para esse canal, né, eu tenho que vir aqui em geral. Vocês observam lá que eu não tenho a guia tarefas nos canais, eu só tenho a guia tarefa no geral. Então, eu não consigo atribuir uma tarefa específica para o canal, mas eu consigo atribuir consigo fazer uma tarefa e colocar uma categoria para ela. Lembra lá que eu coloquei categoria ciências? Então, eu crio uma tarefa aqui e coloco a categoria história. Então, eu vou adicionar uma nova categoria chamada história. E aí eu coloco a tarefa do mesmo jeito que eu criei lá. Beleza? Aí eles vão ter acesso à tarefa. Do mesmo jeito que está aqui, biologia do vírus e ciência, então o assunto da tarefa, categoria história. É uma forma de organizar por áreas as tarefas que eu estou atribuindo, porque eu não consigo direcionar a tarefa para o canal especificamente. Tá? Então, estou mostrando aqui opções de como que a gente pode trabalhar uma sala de aula remota. Eu posso criar salas, classes, pensando nas grandes áreas, e aí, então, vou ter matemática para o sexto ano A, matemática para o sexto ano B, sexto ano C. Então, exige que eu crie mais salas, mais classes, ou eu posso pensar em criar classes para o ano específico, sexto ano A, B, C e D, e consigo gerenciar as minhas grandes áreas, minhas disciplinas, dentro dos canais, por exemplo. Beleza? Então, é só uma ideia de como que a gente pode trabalhar aí de maneira em que eu possa atender diferentes cenários, né? Fernando, então, oi? Só acrescentando aí nisso que você está falando, é legal mostrar para eles também que dá para criar um canal privado. De repente, legal. Vou entrar nisso então. Bacana. Bom ponto. Valeu, Vicente. Obrigado. Caso, por exemplo, eu tenha uma disciplina que não são todos os alunos do meu ano que fazem, ou eu tenho um objeto de conhecimento de uma disciplina em que vai ser de recuperação, não é todo mundo que vai fazer. O que eu posso fazer aqui é criar um canal privado. Ou seja, eu posso alterar a privacidade do canal, coloco aqui privado, e esse canal, eu posso, por exemplo, caso eu esteja trabalhando com o sexto ano B, vai ser um canal que é da disciplina de matemática, e ele vai ser um canal voltado para recuperação. Teve alguns alunos que tiveram dificuldade de trabalhar remoto, e aí eu estou abrindo aqui uns trabalhos para eles se recuperarem no semestre, foi um semestre difícil. Então, vou colocar aqui canal voltado para turma de recuperação, por exemplo. E aí eu coloco na privacidade, em vez de deixar padrão, acessível para todos que estão na classe, eu deixo acessível apenas para um grupo específico de pessoas na equipe. Coloco o próximo. E aí eu pesquiso os alunos que vão fazer parte desse canal. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o José e o Lucas. Eles vou dar um trabalho de recuperação para eles. Eles tiveram muita dificuldade aí ao longo do semestre. Então, a diferença é o quê? Que no meu canal vai ficar um cadeadinho. Então, só o José e o Lucas têm acesso, e eu que criei o canal, tem acesso a esse canal. Então, existem algumas questões dentro de um canal privado. Por exemplo, se vocês observarem aqui no chat, eu tenho menos opções de compartilhamento. Vamos comparar aqui com o canal aberto. História, tenho várias opções, posso subir vídeo, passar formulário, tenho aplicativos terceiros. No canal privado eu não tenho tantas opções assim. Mas ainda eu consigo me reunir com eles. E aí é o que eu vou entrar agora. E como então eu consigo fazer ou chamar uma aula remota? Lembra lá que no chat, conversando com o José lá, eu marquei uma reunião com ele, né? E aí tinha uma agendinha aqui para marcar uma reunião. Dentro da classe,
qual que é a opção que eu tenho? Por exemplo, eu vou na guia geral, eu vou dar um aulão geral para o sexto ano B, vou chamar todo mundo, eu posso chamar, por exemplo, no canal de ciências. Então, todo mundo está no sexto ano B na classe, também está no canal de ciências. Eu venho aqui em reunir agora. Quando eu venho em reunir agora, então já estou com a câmera ligada aqui, eu consigo começar minha aula remota. Ah, mas eu não vou chamar agora porque não está todo mundo online. Eu prefiro agendar com o pessoal. Então eu clico aqui, agendar uma reunião, e aí eu coloco aulão de ciências, por exemplo. Aí, olha que legal aqui. Como eu estou chamando o pessoal dentro do canal Ciências para o sexto ano B, então eles já estão direcionados aqui, já são eles que vão receber esse convite de reunião, né? Essa reunião agendada, essa aula agendada. Então eles já vão receber aqui. Mas se tem algum participante, algum outro professor que vai me ajudar, eu posso colocar ele aqui. Então, por exemplo, sei lá, vou colocar um nome fictício aqui. Então, a Jennifer. A Jennifer, ela está na minha instituição, né? Ela não está nessa minha classe obrigatoriamente, mas ela está na minha instituição. Eu vou chamar ela. Ou, por exemplo, como eu criei uma classe sexto ano B, inevitavelmente eu tenho que adicionar todos os professores que dão aulas para eles, né? Então, provavelmente os professores já vão estar na classe também. Mas caso não esteja, eu consigo colocar um participante que não esteja na classe, um convidado externo aí, para fazer parte dessa aula comigo. Então, eu vou colocar que essa aula, ela vai ser segunda-feira, às 14, das 14 às 15h30, no máximo, tá bom? E aí, eu consigo colocar uma descrição do que vai ser a aula, falar, gente, será um aulão de revisão, um aulão de revisão. Beleza? Então, coloquei aqui, coloco enviar. E aí, beleza, eu agendei a reunião, eu agendei a aula com o pessoal, né? Para onde que vai essa aula? Essa aula vai para o calendário que eu vou lá mostrar depois. Mas vamos supor que todo mundo está online, então eu vou mostrar como a gente ingressa nessa reunião marcada depois. Mas vamos supor que está todo mundo online e eu quero reunir todo mundo agora. Está todo mundo online fazendo trabalho, e aí surgiu uma dúvida, então eu vou abrir uma aula para a revisão da tarefa que eu mandei, para a gente discutir, para ver o que é possível fazer. Então eu posso colocar um assunto aqui, ó, revisão da tarefa de ciências. Coloco um assunto e posso colocar aqui e reunir agora. Então, eu ingressei na sala, certo? Então, estou conectando aqui e conectei. Então, eu ingressei na sala com o pessoal, não, sozinho, né? E aí, ele me mostra sugestões de quem que eu posso chamar. As sugestões são as pessoas que já estão dentro da minha classe. Então, aqui eu tenho o José, então eu peço para ele ingressar. Aqui eu tenho a Heloísa. Aqui eu tenho o Lucas. Então, eu estou mandando convite para todo mundo. Então, se eles estivessem online, já estariam ligando lá para eles, já estaria pingando neles lá, aparecendo a notificação que eu estou chamando para a sala. Eles aceitariam e entrariam também. E aí eu consigo organizar algumas privacidades pensando nisso. Então, consigo colocar, por exemplo, mudo para todos. Eles só vão interagir pelo chat. Eles não vão ficar ligando o microfone. A gente sabe que o que a gente está vivendo é um processo, né? A gente tem a tecnologia em nossas mãos, domina certos aspectos, mas a gente nunca pensou a tecnologia trabalhada remotamente. A gente ainda pensa a tecnologia trabalhando fisicamente, principalmente num processo de ensino-aprendizagem. A gente olha a tecnologia como apoio, mas não olha ela como um trabalho remoto mesmo, né? Então, agora é a hora de olhar ela como um trabalho remoto. E é um processo isso. É difícil você segurar os alunos numa aula assim, né? Então a gente coloca, a gente tem algumas políticas de privacidade que a gente pode colocar nas primeiras aulas, no começo, por exemplo, colocar todo mundo mudo, deixar o pessoal interagir pelo chat, quando eles acostumarem, começar a abrir microfone para eles poderem falar. Então, a gente consegue trabalhar esse tipo de privacidade para que os alunos comecem a entrar
nessa é uma cultura, é uma mudança de comportamento, ela é difícil, né? Então existem opções que a gente a gente pode colocar de início desse setup de uma aula remota para que os alunos comecem a se acostumar, tá? Então, beleza, comecei a aula aqui, já está rolando 2 minutos. Existem algumas opções. Por exemplo, pô, chamei a aula, tem gente que não pôde participar, não sei, teve médico, alguma coisa, né, algum problema em casa, eu posso gravar essa aula. Então, se eu coloco aqui iniciar gravação, e aí, assim, quando você vai gravar alguma coisa, é sempre legal, ele já aparece. Então, ó, você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. É legal como política de privacidade diz. Principalmente se trata de alunos menor de idade. Então, se você vai gravar, é legal falar. Isso aqui não vai se tornar público, tá? Eu vou encerrar essa gravação, ele vai subir direto no meu chat essa gravação e já vai estar no Microsoft Stream. Ele vai ter um link, mas é um link para você compartilhar, ele não é um link público, tá? Então, pessoas terceiras, fora da instituição, não conseguem acessar esse vídeo. Mas é legal sempre avisar. Então, dei minha aula, coloquei, iniciei a gravação, encerrei minha aula, eu coloco aqui, parar a gravação. Então, ele vai mostrar um aviso, eu coloco parar a gravação. E legal, ele está processando meu vídeo. Então, ó, a gravação está sendo salva. Depois que a gravação for processada e salva no Microsoft Stream, ela será adicionada ao chat da reunião. Então, o chat da reunião que eu chamei, lá vai aparecer lá no canal esse vídeo salvo da minha aula. Eu consigo retomar esse vídeo por meio do Microsoft Stream. Então, todo mundo que está usando o Office consegue acesso ao Stream e consegue acesso a esse vídeo. Beleza? Outras opções aqui legais dentro da aula, né? Então eu consigo ver os meus participantes aqui, né? Consigo olhar quem está presente, quem não está. Consigo compartilhar minha tela, assim como eu estou fazendo com vocês. É possível escolher qual tela que eu vou compartilhar, por exemplo. E existe uma opção muito legal aqui para quem gosta de lousa, para quem gosta, eu não quero fazer uma aula de slide, por exemplo, que não prende muito, né? É difícil. Uma aula de slide pessoalmente já é complicado. Imagina remoto, assim, só ficar no slide. Existe a opção de eu trabalhar no whiteboard. O whiteboard, ele é uma ferramenta da Microsoft em que eu consigo fazer desenhos em tempo real com os alunos. Então, por exemplo, eu estou com a canetinha aqui de touchscreen. Então, eu consigo selecionar algumas canetas, algumas opções e consigo desenhar na tela. Então, não gostei, vou apagar isso aqui. Então, por exemplo, aqui, teste. Então, eu estou explicando algo para os alunos, então minha cara está aqui explicando e eu estou desenhando ao mesmo tempo. Legal disso. Eu posso vir aqui nessa pessoinha azul aqui, posso copiar um link de compartilhamento, posso direcionar o link para alguns alunos, ou posso colocar no chat e falar, gente, colabora comigo na lousa. Então eu posso desenhar na lousa e eles podem desenhar junto comigo também. Então vai ser uma edição simultânea de tudo isso aqui que eu estou desenhando dessa lousa. Então é como se fosse uma lousa na sala de aula, né? Então eu consigo chamar os alunos para desenharem também. Então eu coloco um problema lá. Opa, tô com a borracha. Coloco um problema lá. 2 mais 2. Chama alguém aí, gente. Completa o problema aí para mim. Beleza? Então essa é uma ferramenta muito bacana. É uma ferramenta muito legal que atende diversos tipos de professores, né? Às vezes o professor está mais seguro em trabalhar na lousa e quer trabalhar com os alunos, ele chama os alunos para trabalhar. Ou se o professor quer fazer uma apresentação, se ele quiser fazer uma apresentação de slide, ele pode compartilhar a tela dele e fazer a apresentação também. Beleza? Acho que essas são as opções que eu tenho para mostrar aí de uma aula remota. Isso eu coloquei na opção lá, reunir agora, né, gente? Sempre é legal também, avalia como foi a qualidade, tá? São dados importantes que a Microsoft recebe, e ela olha para isso, ela olha para essas coisas. E olha que legal, a aula que eu gravei já está aqui. Então eu coloquei aula, revisão da tarefa de ciências, né? Vem nos 3 pontinhos aqui, eu posso compartilhar, posso obter o link, posso abrir lá no Microsoft Stream. Então todo mundo que já está dentro do Teams, usando, né, um e-mail institucional aí,
né, está cadastrado no Office, consegue ter acesso tranquilamente a essa aula. E a aula, que legal, a aula fica aqui no canal de ciências. Então é legal separar por canal, né, por assunto, que os assuntos específicos eu consigo chamar as aulas dentro dos canais, né? Isso é bem legal. Beleza? Então, essa é a aula remota, eu chamei agora. Lembra lá então que eu agendei uma reunião também. E aí eu já estou me encaminhando para o fim aqui. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas do calendário, chamadas rápidas e aplicativos terceiros, e aí a gente abre aí para perguntas, para possíveis cenários, beleza? Então, lembra lá que eu agendei a reunião? Eu agendei uma reunião no chat e agendei uma reunião no canal. E olha que legal aqui. Então, revisão de ciências que eu tinha colocado das 14 às 15h30, tá aqui, ó. Então tá aqui, revisão de ciências. Então quando chegar às 14, eu clico aqui no meu calendário, coloco em ingressar, vai abrir lá a sala de reunião para mim de novo. Então, é muito legal isso da reunião, né? De agendar. Então eu consigo notificar todo mundo, ó, gente, vai ser essa hora aqui. Não tem que ficar vendo se está todo mundo online. Né? Aquilo ali foi um exemplo hipotético, né? Foi um cenário hipotético, mas eu posso agendar com as pessoas. Se as pessoas usam o Outlook, vai estar sincronizado, elas vão receber na agenda do Outlook também. Beleza? Então, deixa eu ver lá, eu marquei uma segunda-feira também, né? Aqui de segunda-feira aqui marcado, aulão de ciências, das 14 às 15h30. Então, clico no aulão de ciências e ingresso. Posso também cancelar, putz, não vai dar para fazer essa aula aqui, cancela a reunião. E aí eu posso colocar uma anotação, né? Pô, aula cancelada devido a problemas de saúde do professor. Cancela a reunião. As pessoas vão receber essa notificação de reunião cancelada e já vai sair do meu calendário. Beleza? Pelo calendário eu também posso ou reunir agora ou marcar uma nova reunião. E eu posso marcar uma reunião direto no calendário. Eu clico lá, então nas linhas eu vou ter as horas, nas colunas os dias. Então eu vou lá na hora e no dia que eu quiser. Então eu vou marcar uma reunião aqui às 13. Coloco que vai ser uma aula de revisão. E aí, em vez de eu adicionar participante por participante, eu venho no canal. Eu venho aqui em canal. Então a gente criou lá o sexto ano B. A gente escolhe o canal que a gente quer. Então, o importante lá, pensando no canal privado, eu não consigo agendar uma reunião, uma aula, se o canal for privado. Então, é bem legal pensar nisso, em como fazer essa curadoria, em como fazer essa estrutura de aula remota. Então, lembrando lá, no canal privado, lá, matemática, revisão, eu não consigo agendar uma reunião. Eu tenho que chamar direto no canal lá, privado. Beleza? Mas, por exemplo, vou marcar uma aula de história, vai ser pessoal de história, mesma coisa, eu coloco enviar, vai todo mundo receber aqui, está marcado na minha agenda também. Beleza? E só passando para os finalmente aqui, eu tenho a opção também de chamadas, caso eu precise fazer uma chamada, uma descagem rápida, por exemplo. Preciso falar com, sei lá, preciso falar com a Jennifer. Eu posso ir lá no chat dela e chamar ela rapidinho, ou posso fazer uma descagem rápida aqui, eu digito o número. A descagem rápida vai ficar na opção aqui para mim depois. Então, eu adicionei a Jennifer como descagem rápida. Então, eu venho aqui, clico e chamo ela. Tá? Então, e aí quando eu venho aqui em chamadas, aí já me leva para o chat da Jennifer, inclusive. Quando eu venho aqui em chamadas, ela já está como opção de descagem rápida. Existem outros, eu posso criar um grupo, por exemplo, se eu quero fazer uma chamada em grupo. Tem professores que eu sempre me conecto bastante aí. Eu crio um grupo de professores, então o nome do grupo vai ser Professores 2, que já tem um grupo de professores aqui, mas eu venho criar. E aí eu adiciono contatos desse grupo Professores 2. Então,
Vou adicionar 2 professores aqui. José. Tá, esses são fictícios, tá, gente? Eu usei ele como aluno, estou usando como professor agora. José, Heloísa. E aí eu consigo fazer uma chamada para esse grupo, consigo juntar. É um grupo que eu tenho fácil acesso aí. Beleza? Então, são opções de chamadas que eu tenho. Então, contatos, consigo organizar meus contatos, consigo ver meu histórico de chamada, tem até caixa postal, inclusive. Existe a opção de discar para um número também, caso a pessoa seja externa. Não vou entrar muito nisso agora, tá? Mas existem essas opções também. E por fim, aplicativos terceiros. Do mesmo jeito que eu mostrei lá nas guias ou na barra de chat lá embaixo, eu consigo trabalhar com alguns aplicativos terceiros nessa barra. Por exemplo, eu tenho um Planner. Então, o Planner eu consigo abrir ele aqui, deixar ele de fácil acesso aqui. Se você tem alguma, na sua instituição, né, na sua escola, instituição que você trabalha, tem algum portal do aluno, que o aluno precisa se matricular, é possível colocar o portal aqui, né, por meio de uma gestão de TI, aí, por meio de uma configuração, eu consigo colocar um botãozinho do portal aqui e configurar esse aspecto aqui. Eu consigo adicionar botão. Eu não consigo trabalhar a estética do Teams, mudar a cor, colocar logo, não consigo. Mas eu consigo colocar botões personalizados aqui, dependendo da especificação técnica, né? Se eu não me engano, suporta HTTPS, se for plataforma web, mas isso o pessoal que está aqui, o Rafa principalmente, pode tirar mais essas dúvidas de vocês. Beleza? Existem essas possibilidades aí. Tem outros aplicativos, eu quero trabalhar com forms, por exemplo, vou criar um forms com meus alunos, vou trabalhar com, deixa eu ver aqui, com o Trello, pô, eu gosto de usar o Trello. Ele, primeiramente, me abre um chat do Trello, e aí tem um bot do Trello, então, para você começar a trabalhar como um aplicativo terceiro, você tem que estar logado no aplicativo terceiro também. Você consegue trabalhar embarcado com ele aqui. Tem vários outros aplicativos que eu consigo, se eu venho aqui em mais aplicativos, eu tenho uma lista separada até por sessões aqui. Então tem aplicativos pessoais, né? OneNote, Planner, Adobe tem feito vários aplicativos aí para o Microsoft Teams, tem o GitHub, tem voltados para. Tem o bots, né, que te ajudam em alguns aspectos, guias, conectores. Então, eu tenho vários aplicativos aí bem interessantes, bem legais, de análise, de desenvolvimento, de educação. O pessoal tem usado muito Flipgrid e vários outros aplicativos aqui. Beleza? Gente, basicamente, tem até o Wikipedia aqui, que é bem legal, esse Wikipedia Search. Gente, basicamente é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu sei que é rápido, mas é para dar um norte para vocês terem um primeiro contato com essa ferramenta, olhar e falar, poxa, é possível eu trabalhar minha aula remota, é possível eu criar atividades remotas que eu consiga mandar para os meus alunos, manter uma interação com eles, que não seja num comunicador informal, né? A gente tem aí os aplicativos de celulares, mas são informais, é difícil de fazer curadoria de arquivo, de ver o histórico de conversa. Uma última coisa aqui, por exemplo, se no meu sexto ano B entrou um aluno depois, eu preciso mandar tudo de novo para ele? Não, ele tem acesso a todo o histórico de conversa, ele tem acesso a todos os arquivos que já foram upados aqui para minha classe. Então, eu tenho tudo guardado, tenho uma curadoria toda feita aqui, né, e eu tenho registro do que eu estou fazendo. E isso é o mais importante de tudo, acho. Né? Consigo estruturar a minha sala de aula remota e eu consigo ter registro de tudo. Consigo trabalhar de maneira que eu consiga me autoavaliar, inclusive, minha organização, se funcionou, se não funcionou. Várias outras, tem mais ferramentas aqui que é possível de utilizar, né? Se você já usa alguns aplicativos terceiros. Basicamente é isso do Teams. Educação já é um assunto
né, que a gente pode conversar muito, ainda mais educação remota, né, que é algo bem complexo e é um desafio que a gente tem aí hoje. Beleza? Então, Fê, eu queria pedir para você demonstrar duas funcionalidades, e claro. uma delas foi até uma pergunta que deixaram no chat. Como que a gente cria um chat em grupo? Em vez de trabalhar em equipe, a gente cria um chat em grupo dentro da Criar ferramenta aqui do um Teams. chat. Então, por Isso. exemplo, eu posso adicionar tem um chat aberto aqui com a Jennifer, né? Eu posso adicionar pessoas a esse chat. Então, eu vou adicionar o José também. E aqui a gente está em 3 agora. Então, tem o Jennifer, José e eu. Então, eu vou adicionar mais pessoas aqui. Tem que transmitir uma mensagem para, sei lá, para que mais aqui? Para o Lucas. Então, aqui, estou num chat com um grupo com 3 pessoas. Beleza? Acho que é uma maneira rápida, né? Se você quer direcionar alguma mensagem para alguém, você vem no chat aqui e maravilha. Isso, e é até legal para os alunos também trabalharem em grupo, em pesquisa, dá para fazer dessa forma. Montar os grupinhos. Isso, perfeito. Fê, só para reforçar também, eu acho legal a gente demonstrar como os alunos ingressam via código na equipe, para os professores não ter que convidar um por um. Legal. Então, lembrando lá, né, eu criei a equipe, o 6º ano B. Então, eu vou criar, e essa equipe está aberta, todo mundo da minha instituição que tem acesso ao Teams consegue entrar no 6º ano B. Então, eu preciso criar uma equipe que seja restrita, que nem todo mundo consiga ter acesso. Então, quando eu venho criar uma equipe aqui, eu vou criar uma equipe rapidinho, tá? Vou criar uma classe aqui de novo. Então, 6º ano C. Faço lá a descrição, dou próximo. Em vez de eu inserir aluno por aluno aqui, posso ter 30 alunos, eu dou um ignorar. Desculpa, é para criar privado, né? Eu vacilei. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vou excluir essa equipe. Então, gente, também acabou o ano letivo, posso excluir a equipe, eu posso arquivar ela. Se eu quiser ter acesso ao material, é possível, tá? Então, deixa eu voltar nas equipes, criar uma equipe. Desculpa, pulei uma etapa aqui. Então, 6º ano D, para não me perder, no próximo. Cadê aqui? Cadê a equipe privada? Deixa eu voltar aqui. A classe tem que ser equipe privada, né? Para criar. Não tem necessidade. Agora em configurações você já consegue gerar o código. Boa. Aqui eu venho em configurações da classe, então, e eu consigo gerar um código. E aí, por exemplo, eu gero esse código. Então, eu criei a sala, criei a classe 6º ano D, né? Em vez de adicionar aluno por aluno, então eu venho aqui na minha equipe, eu vou ter lá o 6º ano D. Deixa eu voltar aqui todas as equipes. Desculpa, gente, a classe não é uma equipe aberta, não é qualquer um que consegue entrar, é só por convite, tá? Então a classe não é aberta. Mas, por exemplo, eu tenho o código da classe. Então o professor não colocou aluno por aluno, ele gerou um código e mandou para os alunos. Eu insiro esse código aqui, do lado da opção de criar equipe, coloco ingressar na equipe e ele abre na equipe aqui, bem-vindo 6º ano D. Então, o professor manda o código para o aluno coloca o código e ele está dentro da classe, tá? Desculpa a confusão, que eu me confundi com outra equipe. Existe a possibilidade de criar equipe privada, mas isso são outras, equipe privada ou equipe pública, aberta, mas isso são outras formas de equipe. A classe, ela já é privada, só entra com convite ou por meio do código de acesso, beleza? Então, basta inserir o código e entrar na equipe. Ótimo, Fê, obrigado. Tem uma outra pergunta do Jorge. Existe algum equipamento específico para utilizar a função da lousa? Olha, aí vai depender muito da sua máquina, né? Da onde você está trabalhando. Então, é possível utilizar a lousa com o mouse, é mais difícil, né? Mas se o seu equipamento é touchscreen, existem canetas até bem mais baratas hoje em dia.
Geralmente caneta com ponta de borracha, você consegue trabalhar bem em tela touchscreen, né? Então, tem algumas opções aí. Tem caneta já que você compra em papelaria assim, que uma ponta dela é a caneta normal, a outra ponta é uma pontinha de borracha para você trabalhar no touch. Ou se você tem algum tablet que já tem a caneta, ou, sei lá, iPad, que eu sei que tem caneta para iPad também, ou se no seu computador já tem alguma caneta de touch, você consegue trabalhar de maneira mais fácil, né? Mas são essas opções, assim. Geralmente um lápis ou uma caneta com ponta de borracha, né, uma borracha mais molinha assim, é possível trabalhar dentro do whiteboard. Ótimo, Fê. Mais alguma pergunta? Ótimo, então acho que é isso, Fê. Podemos encerrar. Maravilha, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. É difícil trabalhar remoto, né? Pô, vocês ficaram aí 1h30 vendo eu fazer as coisas e falando, mas é legal também se colocar na posição do aluno, né? De fazer parte desses eventos remotos, assim. Acho que é importante, é um desafio para todo mundo. Tem sido um desafio para mim fazer essas formações. Acho que é um desafio para vocês também cativar os alunos aí de maneira remota, mas é possível, vamos criar junto. Entre em contato caso vocês tenham alguma dúvida. Vou deixar aqui meu contato novamente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, fiquem à vontade. E é isso, também não só para dúvidas, mas quer compartilhar aí um caso de sucesso, uma tarefa que deu certo, manda para a gente, que é sempre super bem-vindo, assim, a gente ter esses depoimentos, principalmente com o uso de ferramentas Microsoft. Galera, valeu, muito obrigado aí pela presença e participação no evento. Agradeço mesmo, espero que tenha sido e que seja bastante útil para todo mundo, tá bom? Obrigadão aí, gente, valeu.